Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do 7º ano de Geografia do 2º bimestre. Hoje nós temos uma aula sobre povos indígenas no Brasil, territórios e direitos. Mas eu não estou sozinha, eu estou aqui na companhia da professora Andréia Cardoso. Bom dia, professora. Bom dia, professora Milene, como vai? Vou muito bem. Bom dia, estudantes, professores, PCNPs que nos acompanham em mais uma aula do 7º ano. Muito bem. Então, para essa aula de hoje, nós vamos ter uma aula que vai falar aí sobre os povos, nós vamos falar sobre várias características, Mas para isso é importante, estudante, que você anote algumas informações, Então, lembrando que essa aula ela é uma aula feita em contribuição com a equipe curricular de Geografia, a professora Andréia, que é a professora regente da aula, eu que sou a professora Milene, que também apoio nas ações, a professora Mariana, que vocês já conhecem através dos vídeos, e o professor Sérgio Luiz Damiati, que também nos apoia aí nas nossas ações. Então, nós vamos agora para o que nós vamos trabalhar no dia de hoje. É importante que vocês anotem essas informações. Então, lembrando que é uma aula do 7º ano, 2º bimestre, E nós temos aí duas habilidades que serão trabalhadas no dia de hoje. Então, identificar e selecionar em registros históricos geográficos características dos povos indígenas, comunidades remanescentes de quilombolas, povos das florestas e do cerrado, ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da cidade em diferentes lugares e tempos. A outra habilidade é analisar aspectos étnicos, culturais dos povos originários e comunidades tradicionais e a produção de territorialidade e discutir os direitos legais desses grupos nas diferentes regiões brasileiras e, em especial, no estado de São Paulo. A unidade temática é Conexões e Escalas e o objeto de conhecimento é Formação Territorial do Brasil. E agora nós vamos com a professora Andréia para esse momento de retomando conceitos já trabalhados aí em outras aulas, professora? Isso mesmo, professora Milene, muito obrigada pela apresentação, na introdução da nossa aula. Já há algumas semanas nós estamos aqui com vocês, trabalhando um tema muito importante que tem a ver com a formação da cultura da sociedade brasileira. Então, já tratamos de muitos aspectos, de muitas particularidades, e na aula passada nós trabalhamos com algumas comunidades, Para a gente só lembrar, a gente tem na tela agora 3 pontos, que vale a pena você anotar, se possível. Então, a gente trabalhou com a questão do conceito de patrimônio imaterial, que, lembrando, são aquele conjunto de saberes, crenças, conhecimentos, religiões de uma determinada comunidade, povo tradicional. Trabalhamos também com as culturas indígenas e africanas, e também já iniciamos o diálogo sobre povos e comunidades tradicionais. Então, só para lembrar, quem acompanhou a aula da semana passada, a gente trabalhou com a questão dos ribeirinhos, dos caiçaras, as quebradeiras de coco babaçu. Então, foram alguns povos selecionados para a gente fazer esse estudo por meio aqui das aulas do Centro de Mídias. Então, a professora Milene agora vai só relembrar com vocês que a gente tem um conjunto de leis quando a gente fala de povos e comunidades tradicionais. Não é isso, professora? Muito bem. Vai aparecer para vocês aí na tela um decreto, que é o decreto 6.040 de 2007, e esse decreto ele resguarda os direitos das comunidades tradicionais. Lembrando, que são aí no total 28 povos tradicionais reconhecidos no Brasil, e definidos pelo Decreto 8.750 de 2016. Então, reconhecido por um decreto, nós temos hoje no Brasil 28 povos tradicionais. Muito obrigada, professora. Então, vamos lá para o tema da aula de hoje, o tema central. Então, vamos começar essa aula com uma imagem, é um registro fotográfico, Nós temos aí uma imagem com muita
animação, né? Uma imagem muito bonita da gente apreciar, de observar. São jovens indígenas, jovens de uma comunidade que fica no Espírito Santo. Eles estão num movimento de dança, né? Mas, na realidade, o contexto desse registro fotográfico é uma celebração em torno de algumas situações ligadas a conflitos de terra. Então, eles estão ali, né, colocando, expressando um pouco da sua cultura, mas ligada a outras questões mais polêmicas, mais densas, e que agora a gente não tem condições de aprofundar, mas o contexto da imagem era esse. Então, o que a gente tem para falar dos povos indígenas, né? Seja no sertão, seja no litoral, a gente tem vários povos, várias comunidades espalhadas por todo o Brasil, né? Você deve conhecer alguma na sua localidade, na sua região, ou já pesquisou sobre esse assunto. Nós trouxemos nessa segunda imagem que está aparecendo para vocês na tela, algumas informações bem gerais, né, para esse início da aula. No Brasil, nós temos aproximadamente 305 etnias e 256 povos indígenas, né? Essas informações, elas são baseadas principalmente por meio de pesquisas do IBGE, do Censo Demográfico de 2010. Então, agora, a gente vai passar, né, professora, para um vídeo para trazer um pouco mais de concretude aqui para a nossa aula, né? Muito bem. Esse vídeo, ele é uma série, né? Ele é uma série da TV Brasil que se chama Índios Somos Nós. Nós vamos passar um trechinho dele. Então, né, o aluno que tiver o interesse, quiser assistir toda essa série, é muito bacana. Lembrando só, né, que com relação, quando nós falamos aí a povos indígenas, nós temos no Brasil 274 línguas faladas, né? Tipos de línguas. E nós temos aí um registro, né, um dado do IBGE, que aponta que 17,5% da população indígena não fala a língua portuguesa, ou seja, só se comunicam através de línguas indígenas. Então, agora vocês vão ficar com a exibição do vídeo, né, que retrata essa questão. O vídeo tem aproximadamente 2 minutos. Acompanhe aí, nós já retornamos. Oitita, Uisapá, Tabata, Cuicoro. Xerere, Maximino, Guarani Kaiowá. Hermano Biarekel, mas ia prude, Severo Rompu, Canela. Danamomora de Joanahu, o Anorim, o Atuaquém, Sriwene Cizerran, Ariporã, Checunhã, Iracanã, Açupocal. Xeré, Zahu, Enuma, Iwaterrara, Inidibene, Bepcaruinti. Cortu, Raoni Pataxó. Eu falo a língua Macro-G, que é uma língua que o tronco linguístico é diferente, né, de português e outros. Eu falo a minha língua, né, que é terena, e meus filhos também já estão falando, né, para não perder, né, perder a nossa idioma, a nossa língua. Todos os guajajaras falam o tupi-guarani, que é a nossa língua mãe, nossa língua nativa, e eu acredito que são um povo forte, né, por manter a tradição. Uma outra coisa muito forte para nós é essa biculturalidade, que a gente consegue viver na nossa cultura indígena, né, materna, quen, e também conseguimos conviver, falarmos a segunda língua, português, e dialogarmos praticamente de igual para igual, né? Então, assim, é bastante interessante isso, é uma habilidade. O povo Pataxó hoje tem a sua cultura ainda bastante forte, né? Uma das nossas maiores lutas é o processo de colocar em prática a língua materna, né? Que é o Patiorã, né? A língua do povo Pataxó. É difícil, né? Porque hoje a gente vive num mundo de muitas culturas, né? Principalmente cultura que são culturas predatórias, né? Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias, né? Você está conosco aqui na aula de Geografia do 7º ano. Então, vocês assistiram um trechinho de uma série,
né, que é muito importante, se possível, acesse, tá nos canais de comunicação. O nome da série é Índios Somos Nós, da TV Brasil, e aí você vai poder conhecer um pouco mais das particularidades de alguns povos indígenas no Brasil. Então, resumidamente, nós temos várias culturas, né, quando a gente fala em povos indígenas, várias etnias, cada uma tem a sua organização, né, o seu modo de vida. Daqui a pouquinho a gente vai tratar um pouquinho dessa relação do indígena com o seu território. Então, são pontos importantes aqui para a nossa aula. Agora a gente tem uma nuvem de palavras, né, que a gente destaca para vocês um pouquinho dessa diversidade. Então, fica aqui o nosso convite para vocês continuarem as pesquisas. A gente destaca na tela, né, os chavantes, guaranis, os pataxós. São alguns povos indígenas do Brasil, né, algumas mais numerosas do que outras, que vocês podem pesquisar e conhecer um pouco mais. Não é isso, professora? Muito bem. E para esse momento, nós vamos agora para uma atividade. Então, vocês acompanhem a leitura aí junto comigo. Então, atividade 1. Existem povos indígenas no seu município e ou na sua região? Né? Se sim, o que você sabe sobre eles? O que você sabe sobre esses povos indígenas da sua cidade ou da sua região? Então, nós vamos deixar esse questionamento para vocês por 2 minutos. Aproveite esse momento, utilize o chat aí de forma consciente, né? Coloque suas contribuições. A gente quer saber um pouco do que você já sabe sobre essa temática, se tem ou não povos indígenas na sua cidade, na sua região. Então, esse é um momento muito importante. Vai ficar por 2 minutinhos e nós já retornamos. Muito bem, estamos de volta. Tivemos várias contribuições aqui, né? O questionamento, ele perguntava se existe aí na sua região, né, comunidades indígenas, né, se sim ou se não, e quais eram, que você sabe sobre elas, né? Boa parte dos alunos colocaram que não sabem, que eu acho que fica até uma dica aí para vocês pesquisarem, né? Se realmente tem ou não na sua cidade ou na sua região. Mas nós tivemos contribuições super bacanas aqui, professora. Nós tivemos a Isadora, que colocou que na cidade dela, ela não sabe, mas ela já estudou e sabe que no estado dela, que é o estado de São Paulo, tem. Já a Dandara colocou que hoje na cidade dela não tem, mas que ela já aprendeu durante as aulas que no passado tinha sim comunidades indígenas na cidade dela. A Samara colocou que sim, inclusive que alguns têm até acesso à internet, smartphone, né? E a professora Adriana colocou que na cidade dela sim, e são os índios pataxós.
Nossa, muito bom saber o quanto vocês, né, estão cada vez mais participativos, atentos às aulas. É importante mesmo a gente, se a gente não sabe agora, a gente vai pesquisar, vai descobrir, vai conhecer cada vez mais todas as comunidades e os povos que a gente está tratando aqui na aula de geografia. Então, para ajudar vocês, a gente preparou 2 telas, né, com algumas informações. A gente não tem condições de aprofundar os conhecimentos sobre tudo isso, mas eu gostaria de destacar alguns municípios, né, do estado de São Paulo, que vocês vão encontrar mais informações sobre esses povos. Então, acompanhem conosco na tela. Então, a gente tem, por exemplo, aldeias no município de Tupã, no município de Peruíbe, que fica mais no litoral. Na próxima tela, a gente tem também outros 3 destaques, né, que ficam no município de São Paulo, no município de Avaí, em Mongaguá, também no litoral, e tantos outros exemplos. Daqui a pouquinho a professora Milene vai dar uma dica para vocês de como a gente, por meio de representação cartográfica, não é isso, professora? A gente consegue saber um pouco mais a localização e obter mais informações sobre esses povos. Agora nós trouxemos um vídeo da professora Beatriz, que trabalha aqui na Secretaria de Educação conosco. Ela é especialista na educação escolar indígena e quilombola, e ela vai trazer algumas informações, né, para que vocês conheçam um pouquinho mais a nossa rede de ensino no estado de São Paulo, e que também a gente tem escolas indígenas e quilombolas. O vídeo tem aproximadamente 3 minutos, então fique atentos e anote as informações principais. Já voltamos. Olá a todas e todos, meu nome é Beatriz Santana, eu sou professora de História aqui da rede estadual e atualmente eu estou atuando como técnica de educação escolar quilombola e educação do campo pelo Centro de Inclusão Educacional, o CINC, do Departamento de Modalidades e Atendimento Especializado da Coordenadoria Pedagógica. O CINC, né, que é o Centro de Inclusão Educacional, ele faz o acompanhamento pedagógico tanto da educação escolar indígena como da educação escolar quilombola, entre outras. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem algumas escolas que ficam dentro de territórios quilombolas e outras que ficam dentro de terras indígenas. As escolas que fazem o atendimento, que estão dentro das terras quilombolas, elas atendem os alunos, os estudantes daquela comunidade ou das comunidades que ficam ao entorno. Nessas escolas, os ensinamentos eles são voltados para a valorização dos saberes quilombolas. Então, todos os moradores das comunidades quilombolas podem e devem fazer parte das decisões que ocorrem dentro do ambiente escolar. Aqui no estado de São Paulo, essas escolas quilombolas, elas estão localizadas numa região que chama Vale do Ribeira, que fica no sul do nosso estado. Porém, existem comunidades quilombolas em outras regiões, por exemplo, como o litoral norte, ou em outros municípios, como por exemplo São Roque, Itapeva, Itatiba, Pilar do Sul e Salto de Pirapora. Nas escolas que ficam dentro dos territórios indígenas, os saberes também são voltados para a valorização de cada uma das etnias. Aqui no estado de São Paulo, a gente faz o atendimento das etnias Tupi, ou Guarani-Mindeua, Guarani-Mimbiá, Krenak, Terena e Caingangue. Nessas escolas, os professores são preferencialmente das próprias aldeias, porque também é ensinado a língua materna de cada um desses povos. Existem escolas indígenas na região do Vale do Ribeira, no litoral sul, no litoral norte e em municípios como Avaí, Brauma, Arco-Íris e Barão de Antônio. Tanto a educação escolar indígena como a educação quilombola valorizam a memória coletiva e as práticas culturais dessas populações, bem como suas tecnologias e suas formas de produção de trabalho. Seus repertórios orais, festejos e tradições contribuem para o reconhecimento e continuidade das comunidades, a fim de perpetuar suas memórias. Um ponto bacana de comentar com vocês é sobre a relação desses povos com o território. Tanto os povos indígenas como os quilombolas são povos que lutam historicamente pelo direito à terra. Seus territórios dizem respeito não somente à propriedade da terra,
mas a todos os elementos que fazem parte de seus usos, costumes e tradições. O modo de plantar, o modo de colher, de pescar, de ocupar com festas, rituais e de viver e interagir naquele meio ambiente. Tanto os indígenas como os quilombolas, eles valorizam seus territórios e os recursos ambientais que estão à sua volta. Então, eles preservam o meio ambiente, promovendo a sustentabilidade socioambiental e cultural das suas comunidades. Eu espero que essas informações contribuam com vocês. Até logo e bons estudos! Muito bem, estamos de volta. Eu gostaria de agradecer, né, a professora Beatriz e a professora Laís Modesto, que se organizaram, né, que receberam esse convite para fazer esse vídeo, que se organizaram e ficou super bacana aí para a gente entender um pouco mais dessa dinâmica, né? E só trazer algumas contribuições daquele outro questionamento, né, se na sua região, na sua cidade, aí tinha comunidades indígenas. Depois nós conseguimos pegar algumas respostas que eu acho que a gente não pode deixar passar, sabe, professora? Isso mesmo. Gostaria de agradecer muito ao Santiago, que colocou que a avó dele é índia, e, inclusive, é baiana, né? Então, olha que bacana. O Lenon colocou que... vamos ver se eu consigo falar o nome da cidade. Como que é? Pariqueraçu? Pariqueraçu. Que em Pariqueraçu tem Tupi-Guarani. Preciso até fazer... quase um trava-línguas, né? Eu acho que está certo, não sei. A gente acha que... O professor Josias colocou uma contribuição super bacana. E a Samira colocou que na cidade dela não tem, mas ela queria muito que tivesse, porque ela queria estudar e ela queria conhecer um pouco mais sobre essa cultura. Também achei super bacana. E nesse momento, né, a gente já dando um gancho, nós vamos para uma problematização. Vai ficar para vocês na tela, só que não vai ficar por alguns minutos. Vocês vão respondendo já imediatamente no chat. Então, o chat vai estar aberto, eu vou conversando com vocês e vocês já vão respondendo diretamente. Então, acompanhem aí na tela de vocês a nossa problematização. Então, ele traz o seguinte: o que você sabe sobre a distribuição espacial da população indígena nos estados e regiões brasileiras? Comente sua resposta. Só que para que a gente consiga comentar, a gente precisa entender esse mapa que está aí, né? Então, vamos observar os aspectos do mapa. Então, quanto mais escura é a cor, né, a representação aí do espaço, maior a concentração de população indígena por estado. Lembrando aí que no Brasil, né, quase 900 mil se declararam indígenas. E é importante também ressaltar que, embora só corresponda a 0,4% da população, nós temos expressivo em algumas regiões. E quando nós pensamos em cidades brasileiras, nós temos algumas cidades de destaque para a comunidade indígena, né? Então, como por exemplo, nós vamos ter aí a região norte, né, que vai abrigar a maior parcela de índios, né? Observem aí no mapa. Cerca de 37, é um slide anterior, o slide do mapa, isso. Nós vamos ter aí, né, a região norte vai abrigar a maior parcela de índios, com 37,4% da comunidade indígena. Então, essa questão que está aí para vocês, é importante que vocês anotem, conversem com os professores, né, e vão respondendo ela no chat, que daqui a pouco a gente consegue voltar com algumas contribuições. Então, só lembrando que você sabe sobre a distribuição espacial da população indígena nos estados e nas regiões brasileiras, né? Comente sua resposta. Certo, professora? Isso mesmo, professora Milene. Então, a gente traz mais algumas informações, né? Então, vocês já têm aí a informação de aproximadamente quase 900 mil pessoas que se declararam, né, relacionadas à questão indígena, e a gente traz para vocês na próxima tela um gráfico, né? Então, tem várias formas da gente conhecer, né? A gente trabalha com mapas, com gráficos, com imagens. Então, esse gráfico ele é sobre o número de municípios com localidades indígenas, estimadas segundo grandes regiões, de 2019. Então, nós temos no Brasil 827 municípios que registraram localidades indígenas. O maior destaque entre as regiões
vai para o Nordeste, com 233 localidades. Então, lembrando que a gente está na região Sudeste, o estado de São Paulo, e foi registrado em torno de 146 municípios com localidades indígenas. A próxima tela, a gente teve que fazer um recorte sobre o censo demográfico de 2010, que tratou dessa questão indígena, e a gente traz mais algumas informações. Então, o estado do Amazonas, que fica na região norte, ele possui a maior população autodeclarada indígena do país. Já o estado do Rio Grande do Norte, na região nordeste, tem a menor população autodeclarada indígena. No estado de São Paulo, que fica na região sudeste, nós temos aproximadamente, mais de 41 mil pessoas que se declararam indígenas. Então, o censo, que ele acontece de tempos em tempos no Brasil, ele é super importante, inclusive, para conhecer um pouco mais sobre os povos indígenas. E agora a gente vai voltar nessa questão da distribuição espacial da população indígena com a professora Milene e com representações cartográficas. Muito bem. Antes da gente ir para essa parte, eu só queria colocar algumas contribuições aqui do pessoal para a nossa questão, Então, a Kathleen Cristine disse que tem muitos parentes que são de comunidades indígenas. O Maurício colocou que ele observou através do mapa que grande parte da concentração indígena está no estado do Amazonas, mas outros estados também tem, mas ele destacou o estado do Amazonas. O Isaac, eu até queria mandar um abraço, que colocou: amo geografia, adoro estudar geografia. Então, muito bom. Hashtag. Isso. E a professora Sandra, que colocou que o seu avô é índio, indígena, mas da região nordeste do país. Então, aqui nós temos algumas contribuições. E agora nós vamos aí para o mapa de distribuição espacial da população indígena. O que é importante da gente ressaltar nesse mapa, Ele é um mapa que traz a distribuição total, rural e urbana da população indígena no Brasil de 2010. Nesse caso, ele está mostrando a população total. Como ele é um mapa interativo, você consegue listar, ticar aí o que você quer que seja representado. Nesse momento, a representação está com a população indígena total. Então, a gente tem aí os círculos que mostram a maior ou menor concentração, de distribuição total, lógico, de indígenas no Brasil. Então, fica aí essa reflexão, essa análise, professora? Isso mesmo. Então, só para lembrar, a gente já deixou para vocês a informação que no estado de São Paulo, nós temos aproximadamente 41 mil pessoas, 794 que se declararam indígenas. E na próxima tela a gente traz mais alguns municípios que vocês vão encontrar povos indígenas. Então, acompanhem com a gente. Então, os exemplos: Eldorado, São João da Boa Vista, Ubatuba, Peruíbe e São Paulo. São Paulo, a gente tem um destaque de mais de 12.977 pessoas que, segundo o IBGE, se declararam indígenas. E para tratar dessa questão, professora, temos mais um vídeo. Esse vídeo ele é uma reportagem que fala daqui de São Paulo, de um povo indígena, então acompanhem conosco. E hoje é o Dia do Índio. Muita gente não sabe, mas São Paulo é a quarta cidade com a maior população indígena do país. Segundo dados do IBGE, são quase 13 mil índios só na capital. Mas eles ainda enfrentam muitos problemas. Aí o nosso repórter Dimas Soldi foi até uma aldeia na Zona Norte e mostra agora pra gente um pouco da vida dessa população. O estilo de vida foi passado de geração em geração. O contato com a natureza, com a terra e as árvores está por toda parte. É a cultura indígena, preservada mesmo entre os mais jovens. Gisele tem 16 anos e sabe bem a importância da tradição. A gente respeita muito a natureza, a terra, porque o Nhanderu, que é nosso Deus, deixou tudo isso pra gente, pra todos nós, pra viver. Esta é a Tecoá Itu, que significa aldeia cachoeira,
uma das 5 que ficam na região norte da capital paulista. Mais de 700 guaranis vivem por aqui. Com apenas 25 anos de idade, Márcia de Aramirim é cacique da aldeia. Como aqui, essa área aqui do Jaraguá, essa aldeia Tecoaltu já vem de uma história de uma cacique mulher, né? Onde essa cacique ficou, tornou-se cacique aos 19 anos e ficou até o falecimento dela, né? E aí depois que ela faleceu, entrou 2 homens, né? Entrou um homem, em seguida entrou outro e acabou não dando certo. Então a comunidade, né, preferiu continuar com o cacique feminino, né? São Paulo é a 4ª cidade do país com a maior população indígena. São quase 13 mil pessoas. A grande maioria vive em áreas praticamente urbanas, mas ainda sofre com muitos problemas. Sônia Aramirim, uma das líderes, conta que muitas aldeias sofrem com a demora para a demarcação e também com a falta de terras. Aqui os índios plantam milho, laranja, banana, mas o espaço ainda é pequeno. Outra dificuldade está relacionada à saúde. O saneamento é precário e doenças de pele, intestinais, infecto-contagiosas como leptospirose são muito comuns. Enquanto não tiver realmente um trabalho voltado ao saneamento básico, vai continuar os problemas de doença aqui. Mesmo com todos esses problemas, a luta pela preservação da cultura indígena continua. Todos os povos indígenas, mesmo Guarani e outras culturas, já estávamos aqui quando diz que o tal do Pedro Álvares Cabral veio e descobriu, né, o Brasil. Nós já estávamos aqui, então já existia uma cultura. E a importância de manter a nossa cultura é, sei lá, manter talvez um Brasil melhor, né? Longe de corrupções, de ganâncias, de tantas coisas ruins que acontecem, né? Muito bem, estamos de volta. E aí nós vamos trazer para vocês um Saiba Mais super bacana, que é aquele mapa interativo indígena que eu apresentei para vocês, né, anteriormente. Falei que vocês poderiam ticar para ver a população urbana, a população rural. Então vai ficar para vocês na tela o endereço, né, desse mapa. Ele é um mapa interativo, e também o QR Code, né, que vocês podem aí fazer o print, ou até mesmo usando aí o seu celular, seu smartphone, mirar aí para esse QR Code e ter acesso direto já a esse mapa, que é um mapa interativo super bacana. Isso mesmo, professora. Então, fica aqui, né? Você vai encontrar mais informações sobre a população total, urbana e rural, e também a questão da proporção desses povos no território brasileiro. E agora a gente vai para uma outra etapa da nossa aula, que a gente fala da questão, a gente continua essa contextualização. Então nós temos vários documentos, né, vários conjuntos de lei, que sempre tratam dessa questão do quanto esses povos, né, precisam ser reconhecidos, respeitados, conhecidos, respeitados, valorizados, porque agora a gente vai entrar numa discussão sobre a diferença entre terra e território indígena. Então, a gente traz aqui um artigo da nossa Constituição, né, a Constituição Federal e os Direitos dos Índios, de 1988, é o artigo 231, então fica aí essa recomendação para os nossos professores, para que eles possam também trabalhar nas suas aulas. O artigo 231, ele fala que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, agora, para tentar, né, traduzir um pouquinho para vocês desse significado, a professora Milene vai chamar mais uma vez um trecho daquela série que a gente começou a aula. Muito bem, é um trecho da série Índios Somos Nós, e ele é um trecho que ele traz aí a realidade de alguns povos que vivem no Brasil, e a partir da perspectiva dos próprios indígenas. Então ele é um vídeo que tem mais ou menos aí 3 minutinhos. Assistam e já retornamos.
ainda hoje tem pessoas no Brasil que acham que índio não existe mais, que não existe mais índio no Brasil. É como se fosse uma lenda. Os livros didáticos das escolas falam dos índios de 500 anos atrás. O outro pensa que só existe uma cultura só indígena, mas na verdade existe várias culturas indígenas diferentes, a língua, a dança. E existe no Brasil mais de 223 povos. Eu sou do povo Guajajara. Riquibato, Cuicuru, Uaiuai, Bacunan, Cariri-Chukuru, Mamãe, Canela, Guarani Kaiowá, Carajá, Surinhim, Matiz, Xerente, Guaçupocal, Serena, Pataxó. O que me faz ser indígena é o fato de eu reconhecer de onde eu vim, de eu defender quem eu sou. Eu posso ser uma repórter, um jogador de futebol, né? Eu posso ser tudo o que eu quiser sem deixar de ser índio. que isso é muito bom, que os nossos filhos estudem, lembrando para retornar para suas comunidades. Eu mesmo, por exemplo, já saí para fora estudar, terminei a minha faculdade, voltei de novo e eu continuo trabalhando, ajudando as crianças. É na escola que as nossas crianças começam a aprender a história do mato, a aprender os é muito importante, né? Dela sai a vida, dela sai o alimento, dela nós pedimos para o Tupanguaçu, nosso Deus, mandar chuva para que as sementes nasçam, cresçam e venham alimentar a nossa comunidade. Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias. Então, vocês assistiram mais um trecho, né, dessa série. É importante o quanto eles falam dessa ligação com a terra. Então, nós temos na tela para vocês duas definições, que vai ajudar bastante a gente a continuar esse diálogo na próxima semana. Então, a gente tem a diferença entre terra indígena e território indígena. Quando vocês ouvirem terra indígena, então vamos relacionar ao espaço físico que pertence à União, ou seja, ao Estado brasileiro, e é de usufruto dos povos indígenas. Então, pesquise o que significa usufruto e remete à ideia de pertencimento. Já território indígena refere-se à vida coletiva, às vivências, envolve elementos simbólicos, religiosos, culturais, conhecimentos, crenças e subsistência. Consiste na relação entre um povo indígena e a sua base territorial. Então, é importante a gente lembrar que há várias categorias de terras indígenas. Então, a gente tem na imagem para vocês, né? Quais são essas 5 categorias? É importante que você converse com seu professor durante essa semana, que pesquise um pouco mais. A primeira dela refere-se às terras que estão em estudo. A segunda categoria são as terras delimitadas. A terceira, as que já estão declaradas. A quarta, homologadas. E as 5, regularizadas. Essa imagem que aparece para vocês é do Parque Indígena do Xingu, né? Lá nós temos mais de 16 etnias que vivem juntas, né? Ela foi criada em 1961 e a gente vai tratar um pouco mais tanto do Xingu e de outros aspectos na próxima aula. Então fica o nosso desafio para vocês avançarem nos estudos durante essa semana. Semana que vem a gente trata um pouco mais sobre os povos indígenas e sobre as comunidades quilombolas. É isso, professora?
Muito bem, né? Nós vamos ter aí um estudo, um aprofundamento. Então, fica a dica para vocês, pesquisem um pouco mais sobre as comunidades, se tem ou não na sua cidade e região. Foi aqui um tema de discussão, né? Os alunos nessa dúvida. Então, fica essa dica para vocês, né? Nós vamos ficando por aqui. Voltamos semana que vem. Um forte abraço, fique em casa e até a próxima aula. Tchau, tchau. Muito obrigada.